Bom dia, galera do oitavo ano. Bom estar com vocês aí depois de 3 semanas, 2 semanas de prova, uma semana de mini férias, não é? Que vocês sejam abençoados e guardados aí por Deus, né? Hoje e sempre. Pessoal, eu já vou entrar em contato com vocês referente à interatividade da aula, tá? Eu estava pensando e tem muita gente da sala de vocês que não participa da aula online em tempo real. E eu acabaria prejudicando, já que a aula do Google Meet é interativa, né? É naquele momento, e depois os outros alunos não teriam como acessar. E aí tem aquele lance que pode cair a internet, tem todos esses borogodeixos aí que podem ocorrer, né? Então, sendo assim, enquanto eu não encontrar uma outra forma de que eu possa agregar todos, tá? Eu vou manter a postagem dos vídeos, tá bom? Bom, sem mais delongas, minha gente, eu vou resumir bastante aqui, porque vocês já estudaram aqui um pouquinho do que eu falei na aula que a gente começou a adentrar do cinema, né? Eu não vou fazer a leitura do capítulo, porque isso vocês fizeram na aula retrasada, né? Mas eu vou fazer aqui um apanhado geral e vou cobrar novamente, porque na última aula eu pedi para vocês uma linha do tempo com toda essa trajetória do cinema. Ninguém me enviou, quer dizer, poucas pessoas me enviaram. Então eu vou dar mais uma chance, porque já estamos no terceiro bimestre e eu já estou começando a pontuar as atividades, tá certo? Então, essa é uma atividade que será pontuada, então, por favor, tá certo? Bom, na página 145 aí do livro de vocês, já começa aí dizendo experiência cinematográfica. E o livro aqui resume, nessa primeira página, o seguinte, que quando nós estamos assistindo a uma sessão de cinema, a um filme, nós temos aí contato, não é só o vídeo, mas aí nós temos contato, é uma experiência que une fotografia, sonoplastia, trilha sonora, o trabalho cênico dos atores, a dança, música, ou seja, é uma obra completa, né? O cinema é algo fantástico e que une aí, que nos aproxima das nossas vivências, né? Tem gente que se apega tanto a um filme, fala o filme que marcou a minha vida, o filme que... Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou uma apaixonada por filmes e mais ainda os antigos, né? Gosto muito do Charlie Chaplin, gosto muito desses filmes bem antigos, Poderoso Chefão, que nós vamos passear por eles, enfim. Então, o cinema é uma arte completa. Eu poderia resumir essa primeira página com essa frase para vocês. O cinema é uma arte completa. Quando nós estamos assistindo a um filme, nós temos contato com várias ferramentas artísticas, tá certo? Então, vamos lá, seguindo em frente, página 146. Então, minha gente, na página 146, nós vamos começar aí a passear da história do cinema. Você que não fez as pontuações das datas para fazer aí uma reta aí cronológica com a história do cinema, aproveita, pega um lápis, uma caneta e vamos traçando aí comigo na explicação e você vai fazendo. Quando eu terminar, você voa lá, já terminou de fazer a sua primeira atividade, ok? Então vamos lá. Eu só vou ler esse primeiro parágrafo aqui da página 146, que eu achei ele bem introdutório e que é bem pertinente aí ao nosso assunto, tá? O desejo de captar o movimento esteve presente na história da humanidade desde os tempos remotos. Algumas construções da pintura, no desenho e na escultura buscavam formas de trazer dinamismo para as obras. Com a invenção da fotografia em meados do século XIX e o crescente avanço tecnológico na velocidade e fixação da captação da imagem, tiveram início experimentos que buscavam uma maneira de mostrar o movimento por meio da projeção de imagens. Então, repare que tudo aí se iniciou com a história da fotografia, que nós vimos no capítulo anterior, né? E
isso, o crescimento tecnológico, né? A questão aí da captação da imagem, né? Ativaram aí a grande curiosidade e o grande empenho em se projetar imagens, tá? E aí nasce, lá no final do século XIX, surge uma máquina com um nome bem esquisitinho, cinetoscópio. Vou repetir, cinetoscópio nasce lá no final do século XIX, tá? Digamos assim que ele é o pai é o primeiro projetor de cinema, tá bom? E ele surge lá no ano de 1892 e 1895. Esse é o primeiro dado da nossa reta aí, da nossa história da fotografia. É o nascimento do cinetoscópio, tá? E aí depois nasceu um outro equipamento que chama cinematógrafo. E esse cinematógrafo, tá? Ele nasceu, né? Já também aproveitando pesquisas, né, do cinetoscópio. E aí, o cinematógrafo apresentado aí pelos irmãos Lumière, que nós assistimos na nossa primeira aula sobre cinema, né? O filme que eles fizeram, né? O primeiro filme que foi considerado aí, assim, que deu aos irmãos Lumière o título do pai do cinema. Então aí o cinematógrafo ele foi apresentado pelos irmãos Lumière no ano de 1895. Bingo! Outro dado que tem que constar aí na sua reta da construção da história do cinema. Então, o primeiro passo foi o cinetoscópio, que surgiu lá no final do século XIX. O segundo passo foi o cinematógrafo, que foi apresentado pelos irmãos Lumière no ano de 1895, tá bom? E esses filmes dos irmãos Lumière, eles retratavam o quê? As cenas do cotidiano, mas eles foram ganhando aos poucos, né, cenas com maior dramaticidade, né? Mas isso foi bem aos poucos, tá, gente? E lá no início do século XX, tá? Que os artistas uniram aí o teatro, o ilusionismo e o cinema, que é aquele filme que eu coloquei para vocês na última aula, chamado Viagem à Lua, do cineasta George Miles, em 1861, em 1902, tá? Ele foi o grande boom, assim, era assim, na época, gente, era como se fosse os Vingadores, tá? Cheio de efeitos especiais, tá? E marcou o cinema, enfim, marcou aí a história do cinema. Depois disso, o cinema só evoluiu nesse sentido, tá? Então, bora lá. Mais um dado na nossa reta aí cronológica do cinema. Então, em 1902, George Miles, né, ele lança o filme Viagem à Lua, com efeitos especiais, né, e foi um marco aí na história do cinema. E agora, minha gente, eu vou falar da parte que eu mais gosto, tá? Na década de 1920, o cinema ainda não tinha som. Então, os filmes eram mudos. Tinha que ter muita expressividade do artista, alguns até tinham a trilha sonora executada ao vivo, pasmem, tá? Durante a projeção. Os textos apareciam de forma escrita na tela e um dos maiores nomes, né, que a gente pode citar que apareceram aí na década de 1920, né, com esse trabalho, foi o Buster Keaton, Harold Lloyd e Charlie Chaplin, que amo,
muito, muito, tá? E o que mais ganhou, assim, destaque foi o Charles Chaplin, né? Ele eternizou o personagem Carlitos, né, na história do cinema, e seus filmes, não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir algum filme dele, mas se não tiveram, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É sensacional. Tempos Modernos, tem O Ditador, enfim. Charlie Chaplin era um cara muito versátil e um artista completo. Ele fazia desde a direção do filme até a dramatização do mesmo, ele dirigia tudo. Então era um cara assim sensacional. E a história de vida dele também é maravilhosa. Depois que vocês tiverem interesse e tempo, vocês leiam sobre a vida dele, que é algo assim bem curioso e assim para cima, sabe? Que faz você ver a vida de uma outra forma. Então, eu sou muito fã de gente que me faz refletir. Então, ele é um deles. Então, outro lance aí que vocês vão colocar nessa reta da cronológica da história do cinema é o nascimento do cinema mudo, em 1920, tendo Chaplin aí como principal representante dessa arte, tá? Mas também foi em 1920, tá, que o som começou a chegar no cinema, tá? E aí nós vamos lá para a página 147 para a gente entender melhor. Vamos lá. Quando eu digo para vocês que o movimento artístico, quando ele explode em várias vertentes, aqui vai resultar de uma maneira prática, o que eu digo a vocês. Lá na década de 1920, como eu estava dizendo, o som também começou a chegar no cinema, tá? E um dos primeiros movimentos da época foi o cinema expressionista alemão. Ele tinha ângulos meio que estranhos, né? Personagens assim, tipo, muito assim surreais, grotescos mesmo, assim, estranhos. Imagens escuras, ângulos, né? Então, ele tinha aí como principal objetivo, esse cinema expressionista, trazer para a tela sentimento de angústia, de sofrimento, porque era um momento que eles estavam saindo aí da Primeira Guerra Mundial. Então, eles estavam exprimindo toda essa dor, todo esse sofrimento, né? Então, temos aí alguns filmes que eles dão aqui como exemplo, como o Dr. Caligari, de Robert Wayne, Nosferatu, de Murnau, e Metrópolis, de Fritz Lang. Eles têm esses nomes estranhos aí porque são alemães, né? E aí, vocês também podem colocar esse item na reta cronológica da história do cinema, tá? Apesar da década de 1920 ter o cinema mudo, mas também trouxe aí o cinema já com som, e o primeiro a caminhar aí por esse caminho, por essa trilha, né? A gente pode dizer que foi o cinema expressionista. E se eu perguntar para vocês qual era o objetivo do cinema expressionista, era o quê? Trazer sentimentos de angústia, de sofrimento pós a Primeira Guerra Mundial, tá? E qual eram as características? Bom, eles tinham personagens grotescos, esquisitos, pode dizer. Eles tinham imagens escuras, ângulos estranhos. Era tudo muito estranho, tá? Então, anotem isso aí também. E bora caminhando aí. A década de 1920 foi uma década muito rica para a construção da história do cinema. Nós temos aí o cinema mudo, nós temos aí a chegada do som e também temos o cinema francês, que trouxe aí as vanguardas modernistas para as telas. Vocês percebem como essas vanguardas, elas explodem em todos os campos artísticos, né? E
essa vanguarda, ela investiu na criação de narrativas lineares, né? Em construções poéticas, sem contextos narrativos definidos. Era algo bem assim diferente, sem muito, digamos assim, sem muita pompa. E temos aí dois exemplos bem interessantes, que é Um Cão Andaluz, de Luiz Buñuel, e Napoleão, de Abel Gance. Então, esse também é um ponto interessante, que a vanguarda modernista chegou também na década de 1920, trazendo aí diferentes enquadramentos, roteiros que eram baseados em narrativas lineares, construções poéticas, enfim. Trouxemos aí a contribuição modernista francesa para as telas do cinema na década de 1920, tá bom? Vamos caminhando um pouquinho mais, nós vamos chegar aí na década de 1930 e 1950. E aqui, minha gente, aqui que as coisas começam também a ganhar uma coisa diferente, sabe? E a primeira coisa que a gente precisa entender é os filmes de faroeste de Hollywood, os musicais, começaram a conquistar espectadores assim como formiga no açúcar, sabe? Então nós temos aí alguns exemplos de filmes chamado Melodia da Broadway, de Harry Belmont, A Mulher Faz o Homem, de Frank Capra. Esse filme é fantástico. E nessa década de 1930 a 1950, vocês podem registrar aí na reta cronológica do cinema que a chegada dos filmes musicais e do faroeste de Hollywood conquistaram o público e começaram aí a dar uma mudança aí na área do cinema, tá bom? E na década de 1940 chega também uma vanguarda chamada neorrealismo, que trabalha temas sociais, atores que não são profissionais, eram filmes de baixo custo, reflexo também da Segunda Guerra Mundial. E esse neorrealismo italiano, ele influenciou muitos diretores da época, tá? Inclusive um brasileiro chamado Glauber Rocha, que eles fizeram aí, deram um nome para essa roupagem desse cinema neorrealista, chamado de cinema novo. E eles chamaram Nouvelle Vague, que em português quer dizer nova onda. Inclusive nós temos aqui uma cena que é de um filme chamado Ladrões de Bicicleta, tá? Em que um cara, esse cara que tá com a bicicleta, na verdade é assim, a Itália estava passando por uma situação muito difícil pós Segunda Guerra Mundial, as pessoas não tinham emprego e esse cara conseguiu o emprego de colar cartazes nos muros e ele usava a bicicleta para isso, e essa bicicleta é roubada, né? Então ele passa um drama assim nessa película, nesse filme, e tratava justamente esse tema neorrealista italiano daquele momento, né? O desemprego, a dificuldade, né? A vontade de vencer, mas sem recursos. E, enfim, esse aí também é um quesito da década de 1940 do cinema neorrealista italiano, tá bom? Vamos caminhando aí para a página 148. Vamos lá, olha. Já na década de 1970, que aí a gente pode dizer que assim foi a consagração do cinema, não que antes a trajetória dele já não tenha sido uma consagração, mas é que agora, em 1970, os recursos para fazer os filmes, né, são mais amplos, né? Temos mais chances, né, de explorar as tecnologias, tá? E aí começamos aí com
O Poderoso Chefão, em 1972, é um clássico de Francis Ford Coppola. O Tubarão, que vocês já devem ter assistido umas 287 mil vezes, mas ele foi lançado pela primeira vez em 1975, de Steven Spielberg. Temos aí A Guerra nas Estrelas, quem nunca, né, minha gente? Esse filme foi lançado em 1977, de George Lucas. Taxi Driver, em 1976, de Martin Scorsese. E aí, com esses lançamentos, começaram a existir os recordes de bilheteria, né? Loucura, loucura, loucura para assistir esses filmes. Então, na década de 1970, começaram a ocorrer aí os recordes de bilheteria, né? Com esses clássicos aí citados. E já a partir da década de 1980, as grandes produções e filmes de arte passaram a ocupar as salas de cinema. E aí a gente tem como exemplo o ET, o extraterrestre, também de Steven Spielberg. Toy Story, de 1995, a animação do estúdio da Pixar, né? Titanic. Ai, meu Deus, eu já assisti esse filme aqui 87 mil vezes e toda vez que eu assisto, gente, o Titanic, eu choro. E temos aí também de o Titanic é de James Cameron. E também tem um outro lançamento chamado Tudo Sobre Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, que é um cara fantástico também. Pulp Fiction, Tempo de Violência, de Quentin Tarantino. Tarantino também é outro cara sensacional, tá? E eu vou ler para vocês esse último parágrafo que diz o seguinte: o século XXI estabeleceu o cinema digital como o principal meio de produção cinematográfica. Assim como aconteceu com a fotografia, os filmes de rolo fotográfico tornaram-se raridade e a tecnologia digital ganhou as telas de cinema, que se estabeleceu como uma grande indústria que gera lucros e produz filmes com orçamentos milionários. Em contrapartida, os filmes independentes, que não são produzidos pelos grandes estúdios, continuaram construindo caminhos diferentes dos grandes sucessos de bilheteria. Independente da escolha de cada espectador, o cinema se estabelece como uma linguagem artística que chega às grandes massas e também ao público mais restrito, tá? E aí vocês vão responder essas questões da página 148. Eu tentei resumir ao máximo aqui, trazendo para vocês as informações mais importantes, tá bom? Vocês vão me entregar hoje. Bom, gente, olha só. Aqui na página 148, inclusive eu até tirei a foto aqui, tem algumas respostas aí, mas vocês não vão usar elas, vocês vão complementar, tá bom? Não sou boba, não. Mas aí tem aqui as questões que vocês vão responder da página 148. Vocês vão me entregar hoje essa reta cronológica com a história do cinema. Vão me entregar também a construção dessa reta cronológica com desenhos. Então, vocês vão traçar a história do cinema para mim, colocando desenhos para cada situação, para cada momento da história do cinema, só desenhos, tá certo? E vão também retratar em um desenho, vocês vão desenhar uma tela de cinema e vão desenhar aí o filme que marcou, na verdade, a sua vida, aquele filme que você gostou, que te impactou, que você assiste 10 vezes e sempre gosta de assistir, porque eu tenho meu filme que eu assisto 10 vezes, né? E vocês também devem ter o de vocês. Então, vocês vão fazer o desenho desse filme e vão colocar escrito por que é que você gosta desse filme. Porque esse filme te marcou tanto, certo? E vou deixar aqui escrito também no final do nosso vídeo. Até já, até daqui a pouco. Cheiro!